Olá a todos, bem-vindo ao 11º episódio da nossa quarta temporada do Empower Connection. Antes de continuarmos, antes de cumprimentar meu colega lá em São Paulo, espera só um pouquinho, Rogério, eu queria pedir a vocês que assinem o nosso canal, ativem o sininho, dê likes, comentem tudo mais para a gente poder interagir com vocês. Bom, tudo bem, Rogério? Rogério Schmidt fala lá de São Paulo. Como vai? Oi, Vera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez a postos aí para olhar a conjuntura política do Brasil, né? Os riscos e oportunidades aí que ela está abrindo. Exatamente. Bom, agora eu me apresento, eu sou Vera Galante, eu também me dou a palavra para começar o nosso episódio aqui. Eu queria começar hoje com a agenda internacional do governo. O presidente Lula, semana passada, foi a coroação do rei Carlos III, Charles III. Lá encontrou com Macron, mas não teve grandes reuniões, não. Nem grandes, quer dizer, não foi um acontecimento político. O acontecimento político que acontece, na verdade, é hoje. O assessor especial do presidente Lula, o embaixador Amorim, foi para... Celso Amorim, né? Celso Amorim, desculpa, foi à Ucrânia, se encontra hoje com o presidente Zelensky, e essa é uma visita mais ou menos de paz, porque ele foi meio de surpresa ou na surdina, não foi muito divulgada a visita à Rússia com o presidente Putin há algum tempo atrás, no mês passado. Na verdade, pegou mal essa visita, porque mostra um apoio à Rússia, em detrimento do apoio mundial à Ucrânia. Então, ele agora vai à Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia tem sido criticada pelo presidente Lula, como também culpado pela guerra, né? E foi, na verdade, uma agressão da Rússia que começou. Bom, o cenário político para nós, por que isso interessa? É que nós somos grandes importadores de fertilizantes ou insumos para fertilizantes da Rússia. Então, nós não podemos brigar com a Rússia. Também não podemos brigar com a Ucrânia, porque a Ucrânia faz parte, quer dizer, todo mundo democrático está a favor da Ucrânia, fica muito mal a gente também não estar. E o presidente Lula tem ambições de negociar a paz entre os dois países. Se ele conseguir, ele vai conseguir o grande objetivo, que é ser nomeado para o Nobel da Paz. Eu duvido muito que ele consiga, mas ainda mais dando essa sabe, uma no cravo, outra na ferradura, acho difícil eu conseguir alguma coisa. Mas vejamos. Então, eu já vou dar o meu destaque dessa semana no começo. Estou começando tudo errado hoje, tudo ao contrário. Eu quero saber o resultado dessa visita. Então, esse é o meu destaque da semana, já desde o começo. Então, agora vamos voltar para casa, porque aqui também tem muita coisa acontecendo e nós temos um programa inteiro para falar da nossa casa aqui, não, Rogério? Por onde você quer começar? Vamos talvez fazer uma retrospectiva aí, Vera, do ambiente Isso. político mais geral, né? Desde o nosso último programa, aconteceu um monte de coisa, né? Aquela CPI dos atos antidemocráticos dos 8 de janeiro, que foi criada, mas ainda não foi instalada, os partidos não indicaram, poucos partidos indicaram seus membros, né, para integrar Uhum. a comissão. Então, está aí até uma dúvida se, de fato, essa CPMI vai sair do papel ou não, né? Seja como for, acho que o Palácio do Planalto já se precaveu, né? Já se articulou ali tanto com o Arthur Lira como com o Rodrigo Pacheco, e pelos cálculos aí que a imprensa tem divulgado, o governo teria, aí dos 32 membros da CPMI, o governo teria 20, né? O que daria uma maioria tranquila, né? Então, quer dizer, provavelmente, se de fato a CPMI sair do papel, o maior alvo aí vai ser não o governo Lula, mas o governo Bolsonaro. Aliás, vale lembrar também, o ex-presidente Bolsonaro, na semana passada, foi alvo aí de uma operação da Polícia Federal, né? Investigando aí falsificação de registro de vacina,
prenderam, né, o ex-ajudante de ordens Isso. do presidente A mina de ouro Bolsonaro. da CPI e de tudo mais, né? É, então, isso é o tipo de material que uma CPMI pode explorar, não é, até a exaustão, não é? Além de Uhum. todas as investigações que estão sendo feitas aí pela própria Polícia Federal, pelo STF, que está abrindo processos aí no atacado, né, contra os manifestantes que foram presos Vai de no dia 8 200 de em janeiro, 200. de 200 em 200, né? Agora, nem tudo são flores para o governo, né, Vera? Vale lembrar, né? É. Desde a nossa última conversa, acho que teve 2 episódios aí mostrando a dificuldade também desse governo operar politicamente no Congresso, né? Acho que você vai falar até um pouco sobre isso também. A primeira foi o adiamento, né, por um prazo indeterminado, da votação daquele projeto lá da regulamentação das fake news, né? Tinha sido aprovado o pedido de urgência para que ele fosse votado direto no Uhum. plenário da Câmara, a gente falou sobre isso no Foi, último programa, foi. mas na hora de votar o mérito, né, gerou um debate, aí, um lobby tremendo das big techs também. O projeto voltou aí para o relator, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? Se é que É. esse projeto vai ser votado. Diga, Vera. Não, eu só acho que o que vai acontecer ele vai voltar àquela tramitação clássica, audiências públicas outros estudos para informar as decisões, etc., que é um processo muito moroso. Uhum. Mas Então vamos ver. talvez retirar o regime de urgência, né, para que ele Sim, sim. tramite lá pelas comissões e o debate seja mais aperfeiçoado, né? E teve também um outro episódio que foi na quarta-feira da semana passada, o plenário da Câmara aprovou um decreto legislativo que suspende alguns trechos de 2 decretos que o presidente Lula editou em janeiro, que mudavam a regulamentação aí do marco do saneamento básico, né? E foi uma votação assim surpreendente, né? O governo teve só 136 votos e a maioria teve 295 deputados votando contra o governo. Quer dizer, basicamente, só quem votou para deixar os decretos do Lula como estão foram o PT e os partidos ali mais à esquerda, né? Uhum. Por enquanto, os decretos do presidente Lula ainda estão valendo, porque esse decreto legislativo ainda precisa passar pelo plenário do Senado, né? Mas sinaliza ali uma dificuldade do governo em conversar com a sua própria base, né? Especialmente fora do campo aí da esquerda, né? Então, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, deu esses dias uma declaração muito interessante que ele acha que o principal papel do Congresso nos próximos 4 anos vai ser evitar retrocessos na agenda econômica. Exatamente. Então, Eu acho que aí tem um recado bem dado para o governo, né? Porque eles estão querendo voltar atrás em muitas coisas, inclusive a Petrobras, vamos lá, Eletrobras, desculpa. A gente pode até falar nisso mais tarde, mas não vamos entrar aqui. Então, isso tudo vai depender da boa vontade do Congresso. Isso é olhar lá no retrovisor. Vamos ver como é que o Congresso vai se portar e como é que o governo vai se portar também. Eu acho que posso entrar aqui com o meu comentário ali do executivo. O que está acontecendo é uma grande bateção de cabeça. O presidente Lula disse que delegaria poderes ao seu chefe da Casa Civil, ao ministro da Articulação Institucional, o Alexandre Padilha, mas, na verdade, o que está acontecendo, ele está tomando de volta as rédeas. Por uma coisa que ele sabe fazer muito bem, na verdade, a articulação é com o presidente Lula. O que acontece é o seguinte: o STF declarou inconstitucional inconstitucionais as emendas parlamentares, né? O o orçamento orçamento secreto. secreto. Né?
E aí passou-se para os ministérios o dinheiro. O presidente Lula já hoje pegou 9 bi que estavam com o Ministério do Desenvolvimento Regional e Cidades e vai devolver para o Congresso para justamente liberar algumas emendas de parlamentares para, para ajudar em votações futuras. O que isso faz, efetivamente, ajuda em votações futuras. Não vão 9 bi hoje, vai a conta gota. Cada votação solta um pouquinho. Isso tira do Alexandre Padilha essa parte. Então, Lula passa a coordenar. O orçamento secreto, na verdade, estava com o Rui Costa, também porque ele queria que se financiassem projetos do governo, como o novo PAC, como o Bolsa Família e tudo mais. Não rola. Então, volta, o presidente tira, então, de 2 ministros de uma vez só a autonomia sobre esse dinheiro. E ele assume, chama para si essa articulação. Então, é difícil. Como ele fez com o Fernando Haddad, que delega, mas puxa o tapete, e olha que Fernando Haddad, de todos, é um dos mais próximos do presidente Lula. Então, a gente está vendo aí um esvaziamento quer dizer, esvaziamento ainda nem tanto, mas uma perda de poder dos ministros, principalmente os palacianos, e um aumento de poder do presidente Lula na articulação que ele tem com o Congresso. Vamos ver se isso vai gerar bons resultados para ele daqui para frente. A minha sensação é que os aliados aí do governo no campo dos partidos de centro, de direita, veem tanto o Padilha como o Rui Costa como excessivamente petistas, né? Talvez o sonho de consumo aí desse grupo, desse campo, seja ter que pelo menos um deles seja trocado em algum momento do futuro, né, por um parlamentar mais próximo aí da média do plenário da Câmara, digamos assim. Mas aqui eu estou só especulando, não tem nenhum movimento concreto nessa direção ainda. Não. Agora, o que tem é o presidente Lula aí com seu pacote de bondades, né, Vera? A gente estava até brincando antes da gravação, né? Nessas 2 semanas aí, eu acho que essa lista está incompleta, né? Presidente Lula antecipou o pagamento do 13º do INSS, né? Então, a primeira parcela, normalmente o 13º vem no final do ano, né? Uhum. Vai cair agora a primeira parcela em maio e a segunda parcela do 13º em junho. Reajustou em 9% o salário do funcionalismo público federal. Dos militares, não, só dos funcionários... Os militares estavam bem reajustados já. Né? Civis, né? Deu um aumento aí do salário mínimo, que foi anunciado no dia 1º de maio, né, de R$ 18, que já tinha tido um outro aumento em janeiro, e agora teve mais esse, e o presidente também mandou para o Congresso um projeto de lei que define uma política permanente de valorização do salário mínimo para os próximos anos, que aí o salário mínimo ficaria vinculado à variação da inflação, reporia a variação da inflação com um bônus que também seria o crescimento do PIB. Então, se a inflação aumentar 3% e o PIB aumentar, sei lá, 5%, o reajuste seria de 8%. Né? Então, é uma política que já funcionou em governos anteriores do PT. Né? Então, olha só, tem quanta coisa aí. Mas também, por outro lado, a ministra Simone Tebet já anunciou aí que vai fazer uma revisão do cadastro do Bolsa Família, que está quase pronta, né? Que vai retirar aí do cadastro do Bolsa Família cerca de 5,5 milhões de famílias de uma pessoa só. Isso, essa família. Famílias unipessoais, né? Então, das quais há suspeita de fraude, né? E que isso daria uma economia aí de 7 bilhões de reais. Né? Mas, enfim, o presidente Lula acho que está claramente de olho na popularidade dele, né? Quer dizer, reajuste para funcionário público, para aposentado do INSS, né?
e aumento do salário mínimo, né, claramente são medidas para buscar apoio na opinião pública. Né? E aumentar a sede de compra de quem recebe o aumento, porque o aumento funciona psicologicamente, ou tem Sim, mais sim. dinheiro para lá comprar. Então, Mais consumo, né? o incentivo ao consumo é uma pressão inflacionária, é complicado essa equação aí. Vamos ver como é que vai ser. Falando em inflação, vamos lá. O BCE manteve, como a gente previu também, o juro em 13,75%. Não foi surpresa para ninguém, e para nós nem para o presidente Lula, que na coroação do rei voltou a falar do coitado do Campos Neto, lá que é o vilão da vez. Ele virou a máscara do presidente Bolsonaro. Lembra? Toda vez que ele falava alguma coisa, o presidente Bolsonaro falava, o ex-presidente Bolsonaro falava no uso da máscara e no fica em casa, né? Que ele falava. Pois é, traz para cá, é igual. Ele não abre a boca para falar outra coisa. Então, aquelas diretorias que estavam abertas, lembra que você falou tanto? Isso, Essa semana Galípolo, o ministro Haddad anunciou, né, formalmente, esses nomes já estavam circulando aí extraoficialmente, os dois indicados do governo para essas duas diretorias do Banco Central que estão vagas, né? Precisam ainda ser aprovadas no Senado, né? Mas uma é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, né, o Gabriel Galípolo, que vai para a diretoria de política monetária, e o outro é um funcionário de carreira do Banco Central, Ailton Santos, seria, aliás, o primeiro diretor negro da história do BC. Né? Então, agora vamos ver, porque precisa ver se o Senado vai aprovar, imagino que vá, né? Mas são as duas primeiras nomeações do governo, o Galípolo com um perfil aí bem de mercado financeiro, né, de acadêmico e tal, e já é assistente do Haddad. Né? Agora, o Galípolo tem dado declarações de que todo mundo quer abaixar juro, mas também não é assim, tem que ver a situação. Quer dizer, ele está fazendo a boa política do deixa disso, né? Ele vai para o Banco Central, não quer ser taxado como aquele que vai pressionar a presidência do Banco Central, ou a diretoria, na verdade, porque o Copom não é o presidente. Quer dizer, o presidente está lá, mas é um dos membros, né? Então, não quer ser taxado como aquele que vai lá para baixar juros, porque ele também não teria poder. Me intriga quem foi nomeado para o lugar do Galípolo no Ministério da Fazenda, se você me permite. Chama Dário Durigan. Ele trabalhou no WhatsApp, ele já trabalhou no governo, mas é um rapaz que não tem nenhuma história com o mercado financeiro ou com os empreendedores, né, o PIB do Brasil, como tinha o Galípolo, tem o Galípolo. Ele não tem, eu acho que é um mistério, agora é um grande ponto de interrogação. O Galípolo foi responsável por dar agilidade a vários projetos do ministro Haddad, inclusive esse do arcabouço fiscal, que nós vamos falar daqui a pouco, mas não se sabe qual vai ser o ritmo a ser imprimido por Dário e o que vai acontecer. Diz que ele é muito hábil. Tomara, boa sorte para ele, boa sorte para nós. Não é? E sabe uma coisa que me ocorreu aqui, Vera? É o seguinte, que as projeções do mercado financeiro, tem aquela pesquisa Focus, né, que o Banco Central faz toda semana com os economistas aí dos bancos e tal. Essa pesquisa vem mostrando sistematicamente que o mercado só espera que os juros comecem a cair a partir da reunião de setembro do Copom. Né? Só que antes de setembro ainda vão ter duas outras reuniões. Vai ter a reunião 20 e 21 de junho e depois a reunião dia 1º e dia 2 de agosto. Talvez, não sei se em junho dá tempo do Galípolo e do Santos participarem já da reunião, não é? Precisariam ter os seus nomes aprovados no Senado.
Mas em agosto, imagino que até agosto eles já estarão dentro do Banco Central, né? É. A minha curiosidade agora é se com a chegada desses dois novos diretores indicados pelo governo Lula, né, se o mercado vai ou não mudar a expectativa aí para que comece o início da queda de juros, né? Então é uma questão aí para a gente acompanhar Acompanhar, nos próximos exatamente. meses, né? A gente tem os destaques de curto prazo e de longo prazo. Esse é um de longo prazo. Já que você falou do arcabouço fiscal, deixa eu também dar uma rápida atualizada aqui, né? O projeto que é o Regime Fiscal Sustentável, que é o nome oficial, né? Esse projeto, o governo tinha uma expectativa que até o dia 10 de maio, que é hoje, já tivesse sido aprovado na Câmara. Mas, como era de se esperar, hoje, dia 10 de maio, não tem nem parecer do relator ainda, né? O relator anunciou que deve apresentar o parecer na semana que vem, né? Mas ainda não tem um prazo para que o mérito seja... O governo quer votar um regime de urgência também, para que esse projeto vá direto para o plenário, sem passar pelas comissões. A gente não sabe ainda quando essa urgência seria votada, e muito menos a questão do mérito, né? Então, tem uma chance aí, acho, grande de ficar aí para o final de maio, talvez até para junho, né, a aprovação na Câmara, né? Acho que vai ser a sinalização aí da votação do marco do saneamento não foi boa para o governo, então precisaria construir, né, uma base mais articulada, né, para poder garantir os votos desse projeto. O relator já disse aí que vai mexer algumas coisas, por exemplo, que os parâmetros do crescimento das despesas primárias do governo, que hoje são fixadas todo ano na LDO, elas também vão passar a fazer parte do projeto do regime fiscal. Então, vai ficar mais difícil mexer aí nesses parâmetros, né? Enfim, mas a gente não sabe ainda como que vai ser a redação final e estamos nesse compasso de espera. Talvez na semana que vem a gente possa comentar o parecer do relator, né? O que temos para o momento. Pois é. Rogério, eu tenho a impressão que da minha parte é só. Só queria te acrescentar mais uma coisinha no pacote de bondade. O relator do Bolsa Família, né, que está considerando um aumento de 50% para famílias cujas mães estejam grávidas durante o período de gravidez. Então, já ajuda também, né? Vamos ver. Então esse até era o meu destaque aí, Vera. Desculpa. Você deu... Não, tem a ver com o meu destaque. Você deu o seu no início, eu vou dar o meu no final. A MP do Bolsa Família, né, está marcada para ser votada hoje o parecer do relator na comissão mista que está examinando esse projeto. Isso. Então, está começando aí o ciclo de votações de medidas provisórias que foram baixadas pelo governo Lula. Tá? Isso. Desculpa mais uma vez ter estourado sua bolha, mas em todo caso... Olha, a todos nós agradecemos a audiência, pedimos novamente que assine nosso canal, ative o sininho, aí você vai ser notificado toda vez que tiver programa novo. Nós, então, desejamos a todos uma boa semana, bom final de semana e até quarta que vem. Não é isso, Rogério? É isso, Vera. Tchau, tchau. Voltamos dia 17 de maio. 17 de maio. Tchau. Até lá. Até mais a todos. Tchau.